6, a partir do verso 7. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Podem se sentar. Enquanto chegávamos na cidade, nós pegamos pelo menos 3 boas chuvas, aquelas tempestades de verão. Pegamos pela rodovia dos Bandeirantes, pela Dom Pedro e também por esta rodovia que chega até aqui em Vargem Grande. Logo depois da chuva vem o arco-íris, e depois do arco-íris vem a lembrança de como foi que esta beleza incomensurável que Deus colocou no céu começou a brilhar na nossa terra. Começou com a história de um homem, a história de Noé. Sabe, meus irmãos, enquanto estamos aqui no culto agradecendo a Deus pelos anos de ministério do pastor Samuel, um carro-bomba deve ter explodido lá no Iraque e matado mais 50 pessoas. Na Síria, o exército deve ter matado mais 200 ou 300 civis, inclusive crianças. Enquanto estamos aqui, provavelmente lá nos morros cariocas, a polícia deve ter invadido mais alguma área em que os traficantes dominavam. Enquanto estamos aqui, centenas de bebês devem estar sendo abortados. O mundo jaz no maligno. E não é de hoje. O mundo jaz no maligno desde que Deus criou o homem, dando a ele a liberdade para amá-lo ou rejeitá-lo. Não criou Deus o homem como um autômato para que ele o amasse obrigatoriamente, mas colocou-o sob a responsabilidade de optar, mesmo sabendo que o homem optaria pelo mal. E o homem, tentado, caiu, pecou, errou, e a sociedade apodreceu. É claro que nós estamos vendo o progresso do mal. A cada dia que passa as coisas pioram. Dias atrás, um jornalista de um grande jornal de São Paulo brigou porque, disfarçado de mulher, vestido de mulher, quis usar o banheiro inadequado, e aí então processou a pizzaria, o bar onde ele havia entrado, porque recomendaram que ele usasse o banheiro conveniente ao seu gênero. Então um deputado evangélico propôs agora a criação do 3º banheiro. Tem o banheiro masculino, o banheiro feminino e o banheiro mais ou menos. Meus irmãos, estamos chegando num ponto em que não há mais valor algum. Enquanto vinha para cá, antes de desligar o computador, eu vi uma entrevista com o demônio. Agora o demônio anda dando entrevista, principalmente em púlpitos de igrejas de alguns obreiros, e geralmente para falar da igreja do concorrente. Então esse demônio entrevistado dizia que o concorrente desse pastor, que fundou uma outra seita, era servo dele, e estava dizendo para aquela igreja onde ele estava falando que lá todo mundo era servo dele. Fatalmente amanhã ou depois de amanhã, o outro obreiro vai falar com outro demônio, e o outro demônio vai dizer que ele tinha pago o outro demônio para dar aquela entrevista.
que já não se sabe mais o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, o que é direito, o que é avesso. E diz a Bíblia que esses dias iam chegar. Ai daqueles que chamam ao bem mal e mal bem. Ia chegar o tempo da troca dos valores. Mas o pecado sempre existiu. E houve um tempo em que o pecado estava agraçando na terra de uma forma tão medonha. E era um tempo diferente do nosso. Era uma sociedade diferente da nossa. Era o tempo em que Adão, ao reproduzir-se, reproduziu uma sociedade estranha até o tamanho, havia gigantes sobre a terra. Era um mundo pré-diluviano, e um mundo onde, conquanto a linhagem de Adão, Sete, Enos e etc., adorava a Deus, de onde veio Noé, havia a linhagem de Caim e de todos os outros que não adoravam a Deus e eram violentos, ao ponto em que Deus teve no seu coração peso por ver uma humanidade que não valia a pena existir. Entretanto, neste peso, Deus disse: vou destruir a humanidade e a terra que criei. Não compensa deixá-la funcionando, não vale a pena. É claro que Deus não se arrependeu do teor da palavra, Deus nunca se arrepende, mas o seu propósito para o mundo já estava vencido, porque não era aquilo que deveria acontecer, não fosse um fato que estava acontecendo naquela sociedade, no meio de todos aqueles pecadores, no meio de todos aqueles homens corruptos, ladrões, violentos, adúlteros e com problemas morais. Deus pensou, encontrou um que ainda valia o nome de ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Encontrou um homem velho chamado Noé. A história dele é simples, como é simples a história de qualquer homem ou qualquer mulher que também valha o nome de seres humanos e mormente o nome de cristãos. Diz o texto bíblico, no versículo 5 do capítulo 6 de Gênesis: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro. Numa sociedade daquelas corrupta, numa sociedade violenta como aquela, havia um que não seguia o exemplo da multidão, que fazia e ousava ser diferente, que ainda tinha valores que certamente aprendera com seus ancestrais, com Adão, com Sete, com Enos, Cainã, Maalalel, etc. Aprendeu valores de gente que levava Deus a sério. As nossas igrejas hoje, sejam elas batistas, sejam elas tradicionais ou pentecostais, as nossas igrejas cristãs vivem um tempo onde o que mais falta é justiça e integridade. Vivemos de palavras, falamos bonito, cantamos como nunca, somos melhores do que os shows importados, mas a vida está tão longe dos valores cristãos. Temos hoje pastores que são popstars, são sucesso no mundo da autoajuda, do aconselhamento, das palestras empresariais, dos encontros de casais. São pastores cujo nome está no top dos formadores de opinião.
maridos, como pais, como viventes do que pregam, deixa muito a desejar. As denominações estão apodrecendo, mas quando Deus olha para ver se ainda há algum que leva a sério o chamado que Deus lhe deu, que leva a sério os valores que recebeu da palavra de Deus no dia em que se converteu, que leva a sério os valores de Cristo que nos ensinou nos seus evangelhos, que leva a sério o chamado ministerial que um dia recebeu como vocação. Quando Deus olha, encontra alguns, às vezes velhos, mas que por causa deles ainda vale a pena aguardar e operar no seio das suas igrejas. Um deles é o pastor Samuel. Diz o texto que Noé era homem justo. Um pastor tem que ser justo. Primeiramente justo com Deus. E um crente, seja ele pastor ou não, seja ele homem ou mulher, se quiser ser um cristão qualificado pela palavra, deve também ser alguém de justiça, fazer o que é certo. Nós costumamos falar muito e viver pouco. Nós costumamos proclamar muito e praticar pouco. Mas quem é justo diante de Deus? Aliás, não há um justo sequer. Diz a Bíblia: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Mas quem é justificado pelo Senhor, alcançado pela graça de Deus, tem que levar uma vida justa e íntegra diante do Pai. Caso contrário, quem não guarda os mandamentos do Senhor não o ama e nem o conhece. Não adianta falar de oração se você não ora. Não adianta proclamar 40 dias de oração, de jejum. Vou fazer 72 horas num dia de oração. Não sei como é capaz de fazer uma coisa dessas. Há gente que sequer ora durante a semana. Aliás, ora a noite inteira, né? Chega em casa cansado, faz de tudo. Assiste TV, toma o seu banho, vai para a faculdade, estuda, lê tudo, janta, 1h30 da manhã, diz: eu preciso orar. Dobra os joelhos na cama, já espreguiçando, já levantou o lençol, põe a cabeça ali e diz: Senhor nosso Deus. E medita umas 6 horas. Quando o sol bate na janela, ele: em nome de Jesus, nossa, orei a noite inteira, como eu sou crente. Que orou nada, você dormiu, rapaz. A palavra de Deus nos diz que quem é justo anda com Deus. Noé andava com Deus, vivia com Deus. E nós, pastores, precisamos voltar à prática de praticar a palavra, de orar. Há muito pastor que não ora, finge que ora, faz pose que ora, imita frases inconcebíveis. Eu estou fazendo gemidos inexprimíveis. Ora, se é inexprimível, como é que você está exprimindo? Oração é como Jacó lutando com Deus: não te deixarei, Pai, enquanto não me abençoares. Oração é ir com Jesus até o Jardim das Oliveiras e clamar, não chegar para Deus e dizer: eu determino, eu te ordeno, eu te mando que tu faças, tu
Não. Orar é como Jesus ir até o Jardim das Oliveiras e dizer: Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, porém não se faça como eu quero, mas como tu queres. Fazer a vontade de Deus é ser justo, não é a minha. Eu garanto que na vida do pastor Samuel, muitas vezes, para poder fazer jus à palavra, ele teve que optar em fazer a vontade de Deus e não a dele. E o irmão ou a irmã que estão presentes aqui, na sua vida, muitas vezes, para ser aprovado diante de Deus, como diz a Bíblia, procura apresentar-te a Deus aprovado. Muitas vezes somos obrigados a sermos reprovados pelos homens, mas é preferível sermos aprovados por Deus do que aprovados pelos homens. É preferível que Deus diga: bom está, servo bom e fiel, do que os homens digam para nós: muito bem, você fez a minha vontade. Porque quem vai me julgar no dia do juízo, no dia da grande prestação de contas, não é nem meu pai, nem minha mãe, nem um irmão, nem um amigo, nem o meu chefe, nem minha esposa, nem meus filhos, é o meu Deus. Então eu devo andar com Deus, mesmo que isso me custe muitas vezes a minha própria vontade. Noé era assim, justo. Fazer uma arca no deserto, onde não chove, fazer uma arca onde não tem mar, mas Deus mandou. Às vezes o pastor tem que fazer coisas que as pessoas dizem: este pastor está louco, mas ele sabe o que a palavra ensina e ele está obedecendo a palavra. Noé fez isto. Diz que ele era justo, mas também diz que ele era íntegro. O pastor tem que ser íntegro. E sabe o que é ser íntegro? É puxar a ficha do Serasa e não encontrar o seu nome como devedor. É comprar o que pode pagar e não aquilo que fica devendo. Ser íntegro é dizer algo e viver aquilo. Ser íntegro é ser pastor na igreja e ser um homem de Deus em casa. É ser para o seu filho, para a sua filha, para a sua esposa, para o seu amigo, um homem que vive o que prega. Isto vale para o pastor Samuel, mas vale para mim e vale para você também. Porque, meus irmãos, somos quais faróis neste mundo. As pessoas nos olham como referencial. Se nós não levarmos Deus a sério nos nossos compromissos, ninguém mais levará, porque nós somos quais embaixadores de Cristo neste mundo. Nós representamos o Senhor neste mundo, e as pessoas estão esperando de nossa parte integridade, ou seja, vivemos o que pregamos. Somos contra a violência? Não somos violentos. Somos contra a imoralidade? Não somos imorais. Somos contra a mentira? Não vivemos mentindo. Há uma coisa mais grave ainda, que nos afasta do padrão que Deus viu em Noé e que procura ver em cada um de nós, e que nós podemos apresentar para Deus de forma melhor: o perdão. Nós pregamos muito perdão. Entretanto, como é duro perdoar o próximo, como é difícil dar o perdão integral no nosso coração, e como é difícil pedir perdão quando erramos.
pastor, eu sei que meu pai se arrependeu porque ele mudou, mas nunca, meu pai não é homem de dizer me desculpe. O meu marido jamais pediu desculpa, meu amor, pelo que eu te fiz. Quando na verdade o Senhor nos ensinou a sermos pessoas maleáveis, ao ponto de que se oferecermos um sacrifício para Deus e soubermos que o nosso irmão tem algo contra nós, nós devemos ir consertar primeiro, porque a relação para Deus conta muito. E diz também a palavra de Deus que até as orações de um marido, quando brigado com a sua esposa, não são ouvidas e atendidas por Deus. E há pastores que são capazes de viver com ódio e com rancor no seu coração por anos a fio. E há irmãos que se odeiam por anos a fio. Como Deus vai olhar para uma pessoa desta forma e dizer: Deus achou graça nesta pessoa, ou esta pessoa achou graça diante de Deus? Clamamos tanto por um avivamento, pedimos tanto que Deus reavive a obra de suas mãos, mas reavivar a obra de suas mãos não é encher a igreja de barulho, não é encher a igreja de danças, não é encher a igreja de surpresas, mas é colocar no nosso peito a consciência de que somos pecadores e de que Deus quer em cada um de nós homens justos e íntegros e que andem com Deus, que vivam com Deus, que sejam flagrados de joelhos a orar, que levem prejuízo para não pecar, que apanhem muitas vezes, mas que não sejam considerados os agressores, que aprendam com o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E então a nossa palavra terá sabor, terá autoridade, terá vida, terá graça. Será uma palavra viva, vivida. Diz o apóstolo Pedro: sois cartas vivas, sois pedras vivas. O apóstolo Paulo fala que somos estas palavras vivas. Vivas porque Deus coloca dentro do coração de cada homem e de cada mulher em quem Ele acha graça, a sua justiça, a sua integridade e o desejo de andar com Deus. 30 anos no ministério, está velho. Eu queria dizer isso para Noé com 500 anos. Noé, deixa o cargo para o Mané. O Mané tem 100 anos só. O Mané é mais forte, ele levanta 60 quilos, você não levanta nem 30. Deixa o cargo para o Mané. O Mané fez segundo grau, você fez só primeiro. Deixa o cargo para o Mané é filho do vice-prefeito. Não, Deus não escolhe por faixas etárias ou por idade cronológica. Pode acontecer de você ser velho, mas Deus pode usar a sua vida poderosamente, e pode usá-lo e não vai substituí-lo. Moisés tinha 80 anos quando foi usado por Deus para libertar o povo de Israel. Colocasse outro no lugar e veria se sairiam 100 pessoas de lá. Foi Moisés que Deus usou. Noé tinha 500 anos a fazer a arca. Foi ele que Deus usou para salvar a humanidade, os animais e o mundo. Colocasse outro para fazer e não haveria mais vida sobre a terra. Ninguém é velho demais nas mãos de Deus. Ninguém é gasto demais nas mãos de Deus. A velhice para o crente é experiência, é andar com Deus todos os dias, é crescer no conhecimento da graça. E o pastor Samuel tem a grata oportunidade de já ter enfrentado 30 anos de labuta no reino
como este devem ser valorizados, devem ser ouvidos, devem ser usados como exemplo. Tem erros? Quem de nós não os tem? O que não tiver, pegue o primeiro copo de água e atire no pastor Samuel. Entretanto, eu não posso fazer isso, porque também tenho os meus erros, e ninguém aqui é isento de Deus. Nós somos tão mesquinhos que pensamos os erros dos outros e jogamos fora tudo o que presta. Já pensou se a dona de casa, quando vai escolher arroz, quem escolhe arroz aqui? Quem já escolheu arroz, não escolhe arroz para preparar arroz aqui? Quem faz isso? Quem escolhe arroz? E feijão? Quem escolhe feijão? Muito bem. Já pensou você que escolhe feijão? Você que escolhe arroz? O que tem no meio do arroz e do feijão para escolher? O que tem no meio ali? O que você tira do feijão do arroz? Pedrinhas, bichinhos, caruncho, etc. Já pensou se você jogasse fora o feijão e ficasse com o caruncho? Jogasse fora o arroz e ficasse com a pedra? Aí ia ter sopa de pedra na sua casa mesmo. Mas é o que nós fazemos quando, ao invés de colecionarmos e guardarmos o arroz das virtudes e das qualidades daqueles que nos cercam, nós escolhemos as pedras. Pedras que nós não queremos que os outros guardem a nosso respeito. Nós queremos que os outros esqueçam dos nossos defeitos e se lembrem das nossas virtudes. E ficamos muito bravos quando alguém menciona algum erro nosso. Mas nós somos especialistas em colecionar o erro dos outros e jogarmos fora suas virtudes. No entanto, o exemplo de Noé aqui, íntegro, justo e que andava com Deus, está claro. É hora de nós valorizarmos um homem que chegou aos 30 anos de ministério e tem muita experiência para partilhar conosco. Deus o preservou. Ele continua crendo nas Escrituras. Quando tantos já sucumbiram, quando tantos já descreem até da existência de Deus, ele ainda crê na palavra. Muitos transformaram as suas igrejas em salões de baile. Ele não fez isso. Muitos transformaram suas igrejas em obras sociais apenas. Ele não fez isso. Por isso, exemplos como o dele devem ser seguidos. Mas alguém vai fazer de mim e de você um exemplo para seguir também. Quem tem filhos aqui? Levanta a mão. Seus filhos estão olhando para você. Você quer que seu filho não xingue? Não xingue também. Porque ele aprende muito mais pelo exemplo do que pela palavra. Você quer que seu filho venha à escola bíblica dominical? Venha você também. Não mande apenas. Você quer que ele leia a palavra? Leia também. Você quer que ele trabalhe? Trabalhe também. Agora, se ele tomar as escolhas erradas, não terá desculpa de dizer: o meu pai e minha mãe não me ensinaram. Porque você buscou andar com Deus. A sua esposa está olhando para você, meu irmão. Seja íntegro. O seu marido